Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui para falar desse tema que é bastante interessante e complementa aquilo que vem sendo falado, dos passes, das terapias mais tradicionais. Aqui nós vamos falar de alguma coisa que acontece à distância. E é um pouco desafiador, porque na terapia em que o terapeuta está próximo do assistido, né, a gente tem alguns elementos para explicar os mecanismos que acontecem, mesmo que seja através do efeito placebo, mesmo que seja em termos de alguma interação eletromagnética entre aqueles corpos, mas quando as coisas se dão à distância, o desafio é maior. Então, nós vamos apresentar essa palestra de uma forma um pouco diferente das que talvez vocês estejam vendo recentemente. Nós vamos ter um cunho muito mais científico, muito mais metódico, porque a linguagem para nós nos comunicarmos com a ciência tem que ser falando uma linguagem comum. E nós apresentamos esse tema agora recentemente em eventos da AME Internacional que aconteceram na Europa. Eu faço parte da diretoria da Associação Médico Espírita de São Paulo, e a AME Internacional esteve envolvida com alguns eventos na Europa. Nós levamos esse material e estamos trazendo agora para colaborar com esse curso. E, basicamente, nós vamos tentar responder, ou chegar próximo, de respostas a essas questões aqui. Existem interações à distância, dois organismos isolados em lugares diferentes podem interagir de alguma forma? Como isso pode ser possível? Se existe um afastamento, se existe um isolamento desses dois organismos. O que conectaria esses organismos distantes? Isso seria viável para tratamento clínico? Essa interação, se ela existir, dá para servir como tratamento? Por que os resultados são tão imprevisíveis? Às vezes acontece uma cura, às vezes não acontece. E como todo esse conhecimento poderia ser conciliado de uma forma útil, produtiva e que fortalecesse o diálogo entre as tradições de cura, espíritas e outras, e a ciência e a biologia. Então, a primeira pergunta que a gente se dispõe a estudar é: existem essas interações à distância? Isso está documentado pela ciência? Porque essas interações é que vão nos fazer chegar ao que nos interessa de fato, que é a cura à distância. E essa cura à distância poderia ser definida como esse ato de mentalização consciente e dedicado a beneficiar a saúde e o bem-estar de uma outra pessoa à distância. Nós vamos querer chegar nesse tipo de interação. Mas primeiro nós temos que entender se existe alguma interação de alguma natureza entre duas pessoas isoladas. E isso já está bem documentado. Essas interações existem, e poderiam até ser chamadas de interações telesomáticas. Tele de distância, e soma de corpo. E essas interações mostram que existe uma ação de um emissor, de uma pessoa A, em uma sala, sobre uma pessoa B, estamos chamando aqui de um receptor, isolado e distante, ele pode estar em uma outra sala, num outro prédio, eventualmente numa outra cidade. E a forma mais simples de mensurar isso é uma ação sobre o sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central, aqui o encéfalo, registrando a atividade do eletroencefalograma, ou através da ressonância magnética funcional, são formas de monitorar aqui a atividade do encéfalo, ou mesmo do sistema nervoso autonômico, periférico, através da condutância elétrica da pele, que tem a ver com a atividade dos nervos. E aqui, só para citar alguns trabalhos dos últimos 10 anos,
que mostram que existe sim essa interação. Essa pessoa faz uma mentalização sobre a outra e produz-se um efeito, né, sobre a fisiologia, sobre o organismo daquela outra pessoa à distância. São efeitos sutis, mas são documentados. Isso acontece com mais frequência em algumas situações, por exemplo, em gêmeos idênticos, né? Essas interações são mais frequentes entre os gêmeos, tanto que até 30% dos gêmeos idênticos reportam essa experiência espontaneamente. Até 30% dos gêmeos podem se lembrar de algum caso em que um se acidentou e o outro sentiu a distância, né? Isso está documentado também. Porque a proximidade emocional é um fator essencial nessa conexão. Sempre que a gente fala daquelas interações telesomáticas, nós vamos voltar a isso depois, a proximidade emocional é um fator bastante importante e determinante no resultado. Pode ser entre casais, pode ser entre amigos, pode ser entre parentes, pode ser entre um terapeuta e um paciente com o qual já exista um vínculo, né? Ou até nessas situações de gêmeos idênticos, onde até existe um artigo clássico da revista Science, de 1965, em que o eletroencefalograma, né, de um dos gêmeos, um dos irmãos, era monitorado, enquanto o outro, a intervalos aleatórios, emitia um pensamento, uma intenção em direção a esse irmão, e naqueles momentos era documentada uma mudança no funcionamento do eletroencefalograma. E depois disso, 10 estudos fizeram essa replicação, né, fizeram a repetição dessa experiência, e 8 reportaram resultados positivos. Então, isso é um fato de que essas interações existem, né, e particularmente são mais bem-sucedidas nesses casos de proximidade emocional. E alguns desses fenômenos ditos telesomáticos têm alguma ligação com aquilo que a física quântica chama de não localidade, né? A física quântica é um universo à parte, onde as partículas subatômicas têm determinadas propriedades que a gente não vê aqui no mundo físico, macroscópico, né? E tem algumas características essenciais desses eventos não locais, né? Não locais porque o espaço e o tempo são irrelevantes nessas situações, né? Na física quântica a gente tem essas características que nós observamos nesses fenômenos também. Veja, eles são fenômenos não mediados. Eles não são propagados por uma força, por uma energia ou por um sinal conhecido. Então não tem um meio que leva, né, necessariamente, não tem necessidade de existir um meio para comunicar as duas pontas desse fenômeno, né? Não mitigados. A força do efeito não decresce com a distância. Então tem relatos aí de distâncias intercontinentais onde é possível documentar essas interações à distância. E são efeitos imediatos. As correlações acontecem sem um intervalo de tempo, mais rápido do que a velocidade da luz. De modo que isso acontece no universo das partículas subatômicas e acontece também nesses eventos de ligações à distância. Tanto que a gente poderia falar numa não localidade biológica, né? Emprestando esse termo aqui da física quântica, a gente faria essa comparação e essas pessoas espacialmente separadas conseguem fazer uma comunicação com aquelas características, mesmo com isolamento eletromagnético, né? É possível colocar a pessoa dentro de uma gaiola de Faraday que isola de ondas eletromagnéticas, então ela não conseguiria receber sinal de celular ou outros sinais eletromagnéticos, e mesmo assim o efeito se reproduz.
E o interessante é que também pode acontecer com outras formas de vida, mas a gente vai ficar aqui na parte dos humanos, né? Então, a gente vê que essas interações existem, essas interações à distância. A gente vai para uma segunda pergunta, né? Como isso pode ser possível? A resposta é, não dá para saber, né? Nenhum texto científico oferece alguma explicação satisfatória, um modelo definitivo, né? As interações eletromagnéticas entre um organismo e outro só explicariam as atividades próximas, né? Como no passe, como no reiki, como outras formas de interação terapêutica. Então nós temos que buscar outros modelos, né, para explicar. Um deles poderia ser pensar numa troca informacional, uma troca de informação. Em vez de uma troca de energia, haveria uma troca de informação de interesse biológico, né? Porque a gente precisa adequar o termo energia se nós quisermos fazer um diálogo com a ciência. Porque aquilo que nós consideramos como fluidos, como outros elementos do mundo espiritual, a gente chama de energia por falta de outro termo. Mas se nós quisermos estabelecer esse diálogo, nós temos que substituir esse termo energia por outro. Então, eventualmente, a gente poderia, ou pelo menos temporariamente, substituir por informação. Então, está havendo uma troca de informação, informação essa que leva a um efeito biológico, né? Porque informação transferida por uma ressonância, né? Por uma empatia, por uma sintonia, não é matéria nem energia, embora muitas vezes matéria ou energia possam ser os carreadores de informação, né? Então, o que seria informação? Informação poderia ser definida como qualquer tipo de estímulo que um sistema é capaz de perceber e reagir. Então, informação, na verdade, é a verdadeira moeda da realidade. Eu apreendo a realidade através de informação, né? E eu imprinto, né, a minha atuação sobre a realidade através de informação, né? Quem não assistiu aquele filme Matrix, né? Matrix, e não se abalou com aquilo? Eu saí profundamente abalado da sala de cinema, né? Porque, de repente, a realidade é uma outra que a gente nem imagina. E a gente está imaginando essa realidade por causa de informação. Naquele filme, a informação era imputada ali nas mentes diretamente das pessoas. Então, essa é a importância da gente considerar essa informação. É a nossa forma de interagir com a realidade, né? E aí, o que será que é enviado nessas curas à distância, né? É enviado alguma forma? Eu estou enviando uma energia? Se eu estivesse enviando uma energia, primeiro, ela seria detectada por sensores da física. Segundo, haveria limitações dessa energia. Ela perderia força ao longo do espaço, ela levaria um certo tempo para chegar, coisas que não acontecem. Então, eventualmente, talvez o potencial de cura não precise viajar. Talvez o que viaje seja apenas a pura intenção de cura. Eventualmente, nós poderíamos hipotetizar que o potencial de cura já estaria lá, né? Lá no local receptor. Ele seria apenas despertado pela ação da emissão de um sujeito à distância. Essa seria só uma forma de teorizar sobre o assunto, o que eliminaria né, o paradoxo aí de que alguma coisa precisaria ser enviada, né? Todo envio envolve um custo, envolve determinadas características, né? Então são formas de enxergar a coisa. Então nós vimos que talvez aqueles mecanismos pudessem explicar essas interações à distância. Agora, falta alguma coisa para conectar, né? Mesmo que a gente considere que
informação, pura intenção, ressonância, né, sintonia. Mesmo que a gente use apenas esses termos, ainda precisaria de alguma coisa ligando essas duas mentes, né? E aí, o efeito à distância pareceria contradizer o modelo material das interações físicas, já que não existiria potencialmente nada entre esses dois seres. Mas essa contradição entre o que diz as tradições de cura espirituais e a ciência é uma contradição apenas aparente. A gente, se conseguir se esforçar um pouco, vai enxergar uma série de correlações entre o que diz a ciência e o que diz as tradições espirituais de cura, né? É uma questão apenas da gente buscar. E buscando, a gente pode encontrar algumas coisas assim. Veja, não estou dizendo que são exatamente a mesma coisa. Estou dizendo que existe uma semelhança muito grande entre alguns discursos, né, que são aparentemente de naturezas diferentes. Olha aqui, Kardec descrevendo o fluido universal. Kardec fala que o fluido universal é a matéria elementar primitiva. Ela enche o espaço e penetra os corpos. O vazio absoluto não existe em parte alguma do universo. E aí a gente vê esse artigo de Albert Einstein, de 1920, onde ele fala que o espaço não é vazio e tem qualidades físicas. Existe um éter, um meio sem qualidades mensuráveis, né? Tem aí semelhanças. A gente continua com essa descrição de Kardec, que diz que o fluido universal é semimaterial. Ele assume vários estádios: eterização, materialização e pontos intermediários de transição entre o éter e a matéria, né? E Einstein fala que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, e que massa é uma propriedade de toda a energia, e energia é uma propriedade de toda a massa. Matéria pode ser convertida em energia. São similaridades, né? Kardec fala que sem o fluido universal, a matéria não teria as suas qualidades. O fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal, né? E Einstein menciona que o éter determina os eventos sobre a matéria e a energia. Pode ser o portador de campos eletromagnéticos que ocorrem no vácuo, né? Então eles concordariam aí numa discussão. Só que aqui, esse diálogo aqui tem uns 100 anos mais ou menos de... Não, 100 anos não, uns 50 anos aí de distância, né? Então não seria possível, mas se fosse, talvez eles concordassem em muitas coisas, né? E talvez, né, se Kardec dialogasse com a moderna cosmologia e astrofísica, também haveria uma concordância, né? Porque você vê aqui no site da NASA algumas coisas parecidas com o que Kardec falava sobre a matéria, né? Que ela existe em estados que ainda ignoramos. Pode ser tão etérea e sutil que não cause qualquer impressão aos nossos sentidos, mas mesmo assim é matéria. E a física já está documentando a existência do que ela está chamando de matéria escura. Escura não no sentido da cor dela, mas escura no sentido de que ela não consegue ser detectada. A gente só enxerga os efeitos dela no universo através da força gravitacional que ela gera, né? A física fala que o universo parece conter matéria em uma forma que não podemos observar. Não emite nem absorve radiação e não interage com a matéria comum. É uma matéria diferente. É uma matéria num estado que nós ainda ignoramos, né? Ainda não foi diretamente detectada. Só os seus efeitos gravitacionais são observados no universo. Sobre essa matéria, ainda teria outras coisas que nós poderíamos falar.
Kardec fala que o que imaginamos como vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos nossos sentidos e instrumentos. Então, isso seria uma variação do fluido universal, essa matéria estranha. E a cosmologia e a astrofísica falam realmente da matéria escura como sendo composta por uma partícula ainda não caracterizada. Somos constantemente bombardeados por essas partículas. Existe a matéria escura, nesse instante, permeando a matéria ordinária. Isso é admitido pela física. Kardec continua dizendo que o fluido universal se difunde pelos espaços interplanetários, é a substância primitiva de onde a natureza tira todas as coisas. E também a física já fala de uma energia escura. Também é uma energia que você não consegue detectar, mas você só vê os efeitos dela. Os efeitos dela na expansão do universo, né? E hipotetiza-se um tipo de energia ou fluido que preenche todo o espaço, né? Um tipo de energia, fluido, esses termos estão sendo usados pela ciência. Alguns a chamam de quintessência, como o quinto elemento dos gregos antigos, né? O quinto elemento, a quinta essência. De modo que a gente tem aí vários modelos para explicar como que dois seres poderiam estar ligados um ao outro, né? Não sabemos exatamente o que está ligando essas duas pessoas, mas tanto as tradições espirituais quanto a ciência dão uma série de pistas. E aí a gente chega em outra pergunta. Isso seria viável para tratamento clínico? Eu mentalizar o bem-estar de uma outra pessoa à distância? Eu conseguiria ter efeitos clínicos sobre a saúde daquela pessoa? A gente ainda tem algumas limitações sobre esses resultados, né? Esses resultados são muito imprevisíveis. Às vezes eu consigo curar alguém, às vezes eu não consigo curar alguém, né? E os efeitos não parecem ser clinicamente relevantes, né? A interação pode provocar uma alteração, um abalozinho na atividade do sistema nervoso, mas isso não significa necessariamente um efeito clínico relevante, alguma coisa que possa mudar a vida da pessoa. Mas afinal, esse efeito clínico existe ou não existe? Vários trabalhos científicos já foram feitos nessa intenção de mensurar se a minha intenção pode modificar desfechos clínicos, por exemplo, em pacientes internados, em indivíduos clinicamente doentes. Vários trabalhos e um desses trabalhos pegou 15 outros artigos que estudaram essa matéria, né, que tiveram resultados controversos, e ele juntou todos esses resultados, como se estivesse fazendo um trabalho com milhares e milhares de pacientes. Tem formas de você pegar resultados de vários artigos, somar de uma forma válida e obter algum resultado que seria a média, né? E aí, a média foi essa aqui, olha. O lado direito dessa linha vermelha significa recomende prece de intercessão, né? Recomende a mentalização, recomende essas preces à distância. Então, veja que cada um teve um resultado, alguns para lá, uns para cá. Essa aqui é a média. Olha, está raspando aqui na linha, né? Então, passou raspando nessa revisão aqui. Em outras revisões mais profundas, né, que fizeram a mesma coisa também, as conclusões foram as seguintes: não há evidências para apoiar a recomendação da prece de intercessão, justamente por causa disso. Alguns pacientes parecem melhorar, alguns não parecem melhorar, e não dá para tirar uma conclusão forte desse tipo de coisa, né? Aqui são trabalhos bastante sérios de um centro internacional que se ocupa de responder perguntas
dessa forma, juntando vários trabalhos científicos e tentando chegar a uma conclusão única. Né? E aí, nós teríamos que perguntar por que os resultados, então, são tão imprevisíveis. A ciência é uma coisa que estuda os fenômenos que se repetem regularmente. Se eu pegar uma barra de metal, passar uma corrente elétrica por ela, vai ter um determinado efeito. Se eu pegar uma outra barra de metal, com as mesmas características, dimensões e etc., precisa acontecer a mesma coisa. Então, será que aquilo que não se repete regularmente não é ciência? Né? A gente faz esses estudos clínicos sobre as terapias à distância e, como nós vemos, eles produzem resultados muito variáveis. Então, será que isso está fora da ciência? Talvez não. Veja, alguns acreditam que está fora da ciência. Esse sujeito aqui, James Randi, é um ex-mágico que conhece todos os truques, conhece todas as ilusões e ele se dedica agora a desmascarar falsos milagres, charlatões e etc. Então, ele está oferecendo um prêmio de $1 milhão para quem mostrar que tem alguma habilidade sobrenatural sob testagem científica. Então, você se inscreve lá, você vai mostrar o seu poder, lá os cientistas vão avaliar, vão propor determinados desafios, se eles acharem que isso está um pouco suspeito, e vão testar até chegar a um ponto em que os cientistas falem, não, isso aqui que nós estamos enxergando, nesse momento, não tem explicação, isso aqui é sobrenatural. Aí o sujeito ganha o prêmio de $1 milhão. Mas até o momento, ninguém chegou a passar das fases preliminares. Então, esse tipo de fenômeno, né, são fenômenos que não se repetem regularmente. Então, para indivíduos que pensam dessa forma, isso estaria fora da ciência. Né? Mas, talvez, existam vieses, existam fatores que a gente não consiga documentar bem. Tá? Veja, será que a gente consegue estudar a prece de intercessão, a prece à distância? Será que a gente tem elementos, conhece todas as variações desses fenômenos? Nós poderíamos ter alguns vieses, eu estou citando aqui dois. Olha, grupo controle, né? Grupo controle é o seguinte, quando a gente faz um estudo científico, então eu vou falar assim, eu vou orar por essa ala da enfermaria, não vou orar por essa outra ala da enfermaria, esse é o grupo controle. Então eu vou ver se essa ala melhora, os índices de melhora são maiores do que nessa outra, nesse grupo controle, para quem eu não orei. Né? Será que a gente consegue fazer um grupo controle? Olha, familiares daqueles pacientes estão orando por eles. Benfeitores anônimos em vários lugares do planeta também estão orando pela saúde das pessoas. Então esse grupo controle não é um grupo puro, que não recebeu intervenção nenhuma. Ele pode ter recebido, sim, uma outra intervenção. E a qualidade da intervenção, né, a qualidade da oração depende da intenção da pessoa, da sinceridade, da elevação que essa pessoa faz, do seu poder de concentração. E em estudos científicos que têm milhares de pacientes, isso aqui pode ficar seriamente comprometido. Tá? E aí a gente já teria de cara dois vieses que prejudicariam a qualidade dos trabalhos científicos. Mas a gente tem também um viés espírita importante, né, que é a necessidade espiritual da doença. Veja, vamos imaginar essa situação. O sujeito aqui está doente, eu faço uma prece por ele, e ele está gravemente doente, eu vou orar por ele à distância, né? Fazer uma prece de intercessão, mandar elementos positivos para ele. E apesar desse meu esforço, ele evolui para óbito. Né? Então, isso é um desfecho negativo. Isso entra na minha estatística como uma coisa negativa, e a conclusão do meu trabalho vai ser: prece não serve para nada. Né? Só que, veja, esse óbito, isso aqui acaba sendo determinado por instâncias outras.
por instâncias maiores, tá? Que não dependem só de eu querer ou não querer que ele viva, tá? Mas pode ser que nesse caso a minha prece ajudou esse sujeito a se desprender melhor do seu corpo físico, a ter um desencarne mais bem sucedido e vários outros elementos que são extremamente positivos. Então isso deveria entrar na minha estatística como um sucesso, tá? Só que tudo que está aqui empontilhado eu não consigo acessar, de modo que eu só acesso essa parte aqui e fico com essa impressão de que a prece não serve para nada e que perdi tempo e que não deveria ser feito para ninguém, tá? E a gente pode ter outras variáveis aí não controláveis, né? Porque de várias tentativas de cura, preces que eu faço para várias pessoas, um ou outro é que evolui para um sucesso, né? Então parece um esquema de funil. E nesse funil podem estar vários fatores que a gente ainda não consegue mapear direito. Por exemplo, a ligação terapeuta-paciente, né? As crenças, expectativas e motivações do paciente, as crenças, expectativas e motivações do terapeuta, capacidade de foco, intenção, compaixão do terapeuta, o bem-estar e a saúde física do terapeuta. Ele precisa estar bem para poder fazer bem para o outro. Não adianta, ele não vai conseguir estabelecer uma sintonia se ele não está bem, né? E entre muitos outros fatores que podem estar em jogo, né? Então pode ser que a gente não esteja com todas as variáveis na mão para fazer estudos científicos, e a gente está fazendo estudos científicos aí que estão dando munição para os céticos, né? Porque os resultados não estão indo como a gente gostaria que fosse. Esse fator aqui pode ser muito importante, a ressonância empática. Essas interações telesomáticas ocorrem especialmente entre pessoas emocionalmente próximas, né? Como eu falei, casais, parentes, os gêmeos idênticos, ou até no terapeuta e paciente que já estabeleceram um vínculo, né? Não é um terapeuta que pode ser muito bom, esse terapeuta pode ter características muito excepcionais, mas eventualmente ele não tem vínculo algum com uma pessoa para quem ele foi solicitado a rezar, ou solicitado a enviar uma cura, né? E isso pode comprometer o resultado. Uma outra coisa que também poderia comprometer é essa questão da ligação ressonante. Veja, aqui tem um modelo de doença onde você pode induzir um câncer injetando células cancerosas nos ratinhos, e quando você faz isso, 100% dos ratos morrem em 28 dias. Então esse é um modelo de doença para testar algum tipo de tratamento, né? E aí um estudo fez aqui uma imposição de mãos, aqui num grupo de ratinhos que recebeu esta injeção de células cancerosas, e não fez a imposição num outro grupo que também recebeu as células cancerosas, né? O que aconteceu? Nessa técnica de imposição de mãos, 90% dos ratos se curaram, o que já é surpreendente. Mas mais surpreendente ainda é que no grupo controle, aqueles que receberam a injeção, mas não receberam a imposição de mãos, muitos ratos também melhoraram, tá? O que não era esperado. Então, qual seria possivelmente a explicação disso? Possivelmente, veja, existiu uma ligação entre eles, e essa ligação se estabeleceu porque todos os ratos precisavam de cura, em ambos os grupos. E essa necessidade coletiva poderia criar uma ligação entre eles, de modo que talvez, né, é uma hipótese, eu não consiga direcionar a minha intenção para quem eu queira, tá? Pode ser que o meu irmão esteja doente, por exemplo, eu queira direcionar uma intenção para ele, pode ser que ele continue doente, eu vou ficar frustrado, mas pode ser que essa intenção caminhou para uma pessoa do outro lado do planeta, tá? Que estava precisando. Às vezes a necessidade, né, pode criar uma calha que vai levar essa minha intenção para outros lugares, né? Então,
Como eu não consigo enxergar onde foi parar essa minha intenção, vem a frustração. Esse pode ser um viés também que leva a esses resultados aberrantes aí, que eu às vezes curo uma pessoa, às vezes não curo outra, às vezes parece que prece funciona, às vezes parece que não funciona para nada. E aí, à luz disso tudo, né, como é que todo esse conhecimento poderia ser conciliado? Né? As ideias como randomização, sujeito cego, deveriam ser reavaliadas. Né? Essas coisas de eu falar de grupo controle, vou fazer um estudo científico eu achando que eu conheço todas as variáveis possíveis, é uma coisa que talvez precise ser repensada. Né? Porque essas relações não locais, da não localidade biológica, né, poderiam atravessar esses limites, além de todos aqueles vieses que a gente citou. Então, como é que a gente poderia conciliar? Seria deixar de fazer trabalhos científicos? Talvez não. Veja, a gente poderia, em vez de estudar desfechos clínicos da prece intercessora, né, como a redução de sintomas ou a sobrevida, tem muitos estudos que fazem assim, vou rezar por uma ala da UTI e vou analisar a sobrevida nessa ala e vou comparar com uma outra ala da UTI para quem eu não rezei, né? Ou até diminuição de sintomas de pacientes doentes. Em vez de usar esse tipo de amostra, né, a gente poderia estudar parâmetros biológicos. Poderia pegar, assim, pessoas que não estão profundamente doentes, estudar se a minha intenção, se a minha prece melhorou a imunidade deles, se melhorou a atividade do sistema nervoso, que são parâmetros que indiretamente estão ligados à saúde, ao equilíbrio, ao bem-estar. Tá? E assim eu não posso não estar mexendo com variáveis que podem comprometer o meu trabalho. Tá? Nessas técnicas de cura à distância, principalmente, a gente não deve oferecer como tratamento isolado ou para tratar doenças específicas. Né? Isso aqui pode incorrer em armadilhas. Mas a gente pode oferecer para colaborar com o tratamento convencional ou para alívio de sintomas. Né? Para a gente trazer bem-estar, qualidade de vida. Isso a gente pode oferecer como se fosse uma terapia complementar, nunca como uma terapia que substituísse todas as outras formas de tratamento. Né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, como nós poderíamos usar essa prece de intercessão. Alguns estudos que pegaram mulheres em fertilização assistida, né, e dividiram essas mulheres em grupo que recebeu prece, grupo que não recebeu prece, mesmo elas não conhecendo, né? Elas não sabiam se elas tinham recebido ou não. Foi verificado que no grupo que recebe a prece, a taxa de fertilização é maior. Então aqui nós estamos dando um empurrãozinho para a natureza. Nós estamos querendo, não estamos almejando sobrevida na UTI. Nós estamos almejando alguma coisa mais modesta. E aí o resultado aparece. Né? E dessa forma, a gente vai chegar num ponto em que esse autor aqui, o Larry Dossey, né, chama de era terceira da medicina. Ele classificou aqui da seguinte forma: a era primeira, essa era materialista, muito palpável da física, da parte física da medicina, foi uma era passada, de um passado bastante recente, né, onde a mente era irrelevante para a cura. Mente era produto da atividade encefálica, então não tinha qualquer relevância para a parte física. E as terapias complementares, que eram toleradas, no máximo eram aquelas que tinham algum substrato, uma explicação orgânica, né, como a acupuntura, a fitoterapia, porque as plantas, o agulhamento tem algum efeito sobre o corpo. Tá? Essa era segunda, uma era mente e corpo, é uma que a gente está atualmente, né? Onde a mente é um fator importante na autocura. Então a minha mente colaborando com o desenvolvimento do meu corpo. Mente
tem poder causal, além dos conceitos físicos, né? Existe o efeito placebo, existem efeitos da minha mente sobre o meu corpo. E as terapias complementares atualmente adicionam as terapias mente-corpo, como meditação, biofeedback, que já estão em vários hospitais, em várias universidades. E a gente pode projetar uma era terceira, uma era da não localidade, né? A mente vai ser importante na cura do outro. Então vai ser a minha mente e outra mente. Nós vamos ter que a mente não tem restrição temporoespacial, mostrando a importância daquelas interações telessomáticas. E aí, nesse cenário, as terapias complementares vão incluir essas ligações interpessoais, como aquelas que acontecem nas técnicas de cura à distância. Por exemplo, a prece intercessória vai ser alguma coisa que vai fazer parte aí do arsenal das terapias reconhecidas, né? De modo que isso aqui são só as questões futuras, né, que estudos científicos vão ter que responder. Isso aqui está um pouco fora da nossa alçada, aqui, do nosso propósito, né? Isso aqui fica para os pesquisadores se ocuparem em responder essas perguntas para que chegue essa era terceira. E aí a gente chega nessa seguinte conclusão, né? De fato, existem interações à distância, né? Dois organismos isolados podem ter interação através da intenção. Pode ser possível por troca de informação, de interesse biológico ou outros termos que possam nos aproximar dos conceitos da física, né? O éter, ou matéria escura, ou outros elementos aí reconhecidos pela física, poderia conectar organismos distantes. A viabilidade para tratamento clínico é limitada, né? A gente não vai ter muita ambição de querer curar a gente através da prece à distância. Resultados são imprevisíveis por variáveis ainda desconhecidas, né? Deve ter vários elementos que interferem com o sucesso e que nós ainda não conseguimos mapear direito para poder prever como é que aquele paciente vai reagir. Mas, mesmo assim, todo esse conhecimento pode ser conciliado de alguma forma, que seja útil e que entre como alguma coisa válida dentro das terapias reconhecidas, né? E aí eu quero encerrar dizendo que, como acupunturista, né, eu já há muitos anos faço uma pequena prece para esses pacientes. Porque o paciente na acupuntura, ele fica uns 30 minutos lá deitado com as agulhas, e eu espero em outra sala. Nesse tempo, já há muitos anos, eu faço uma pequena prece de 1 minuto ou 2, e eu vejo que tem uma diferença, né? Isso tem uma interferência sobre o resultado. E até um ano atrás, eu fazia assim uma prece genérica, né? Não pedindo por um desfecho específico, pela cura. Eu pedia, vamos dizer, pelo equilíbrio, para que o melhor aconteça, e esse tipo de coisa genérica, né? Para dar um empurrãozinho no tratamento. E tinha um dia que eu estava atendendo uma paciente muito difícil, que dava a impressão que não queria melhorar. Já tínhamos feito várias sessões, não tinha tido resultado algum, e eu ali já estava sem esperança, estava apenas cumprindo o meu papel ali, sem esperar grandes coisas do tratamento. Esse dia, particularmente, eu estava muito cansado, e em vez de fazer esse tipo de prece, eu simplesmente fiz uma elevação até Deus. Eu mentalizei o amor de Deus, a justiça, a bondade, a sabedoria de Deus, todas essas características, uma elevação até Ele. E quando eu fui voltar, o paciente falou assim: nossa, eu estou muito melhor, o que você fez hoje? Usa essa técnica mais frequentemente, de acupuntura. Aí eu falei, ué,
está acontecendo aqui? Eu comecei a mudar, então, essa fórmula, né, de tipo de prece. Então, aparentemente, né, enquanto eu estava pedindo alguma coisa, mesmo que fosse uma coisa genérica, de equilíbrio, de que o melhor aconteça, de que a coisa se encaminhe bem, tinha algum resultado, mas não era tão marcante. E eu passei, então, há um ano atrás, mudar esse tipo de roteiro. Eu passei, então, a não pedir nada. Fazia, assim, uma mentalização, imaginava, assim, eu de mão dada com o paciente, numa elevação até Deus, até o conceito de Deus, até esse conceito de perfeição, né? De justiça, de amor, de sabedoria, de presença e de proteção, e os resultados pareceram ser um pouco melhores, né? Uma impressão subjetiva. Então, veja, existem tantos fatores envolvidos com esse tipo de iniciativa que a gente realmente não domina todos. Mas, aos poucos, a gente vai chegando lá. De modo que é através de tentativa e erro, a gente vai tateando um pouco no escuro e a gente vai evoluir para essa era terceira, em que tudo isso vai ser aceito e incorporado nas terapias convencionais, né? Então, eu agradeço a todos pela atenção, fico à disposição. Essa é a mensagem que eu queria passar e vamos ter em seguida um recadinho aqui da Betinha. Obrigado, viu?